Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Enrolação, o canal que desenrola o português para você. Eu sou a professora Liz e eu fico super feliz em saber que você está aqui buscando mais conhecimento. A aula de hoje é sobre um assunto muito pedido aqui no canal e que, inclusive, assusta muita gente: a vírgula. Mas, fique tranquilo porque eu estou aqui para te ajudar. Você vai perceber que a vírgula não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas comentam. Então, preste muita atenção na aula de hoje até o final para você aprender tudo, ok? Eu vou te ensinar os casos mais comuns para utilizar a vírgula que você precisa saber. E se você já gostou do tema da aula de hoje, deixe o seu like porque é muito importante. Assim, mais pessoas terão a oportunidade de aprender com a aula. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E se você ainda não segue o Instagram do canal, siga lá, @português sem enrolação, porque eu sempre posto muitas dicas legais por lá, ok? Então, vamos começar com a aula. Bom, de todos os sinais de pontuação, a nossa querida vírgula é a que desempenha o maior número de funções. Acredito que seja por esse motivo que as pessoas confundem muito como utilizá-la. Mas você, meu aluno, minha aluna, vai aprender super rápido, ok? Tá, professora Liz, mas o que é a vírgula? Bom, provavelmente você já escutou que a vírgula é uma pequena pausa para respirar quando estamos lendo, mas não é verdade. A vírgula é uma pausa sutil e ajuda na coesão textual. É uma tentativa de reproduzir na escrita as entonações e intenções da fala. Talvez até te ensinaram que sempre que você quiser respirar durante o texto, é só adicionar uma vírgula que está tudo certo. Mas cuidado, porque adicionar uma vírgula no lugar errado pode te causar muitos problemas. Imagine se você adicionar uma vírgula no lugar errado na sua redação do Enem, por exemplo. Não dá, né? Então, é melhor tirar da cabeça essa teoria de que é quando você precisa respirar durante o texto, porque é capaz de você errar. É justamente por esse motivo que eu estou aqui. Eu vou te explicar os casos em que devemos utilizar a vírgula para separar o vocativo. Vocativo é um termo que indica o chamamento, invocação, interpelação de uma pessoa real ou fictícia. Os vocativos estão isolados dentro da oração. Por exemplo, Adelma, devolva o livro. Amiga, que horas são? Gente, o que é isso? Nós podemos ter vocativo no meio da frase. Por exemplo, veja, meu querido, que dia bonito. No momento, Serafim, estou feliz por você. E o vocativo pode estar no final da frase também. Não corra, Gabriel. Sinto saudade de você, Rebeca. Então, repare como a vírgula é utilizada com o objetivo de separar o vocativo. É obrigatório. Lembre-se de adicionar a vírgula até mesmo nas redes sociais, hein? É a coisa mais comum do mundo eu observar por aí as pessoas se esquecendo de isolar o vocativo. Se você for falar com alguém, sua mãe, seu pai, por exemplo, sempre adicione a vírgula. Mãe, vírgula, vou comprar pão. Pai, vírgula, vou comprar pão. Sempre, ok? Sempre. Utilizamos a vírgula para separar aposto. Aposto é o termo que serve para explicar, esclarecer, desenvolver e especificar outro termo. Calma que não é difícil. Você vai entender com os exemplos. Veja só. Luís de Camões, importante poeta português, escreveu poemas sobre os descobrimentos portugueses. Repare que eu explico quem é Luís de Camões. É um importante poeta português. E eu explico entre vírgulas. Livros, pontes para o futuro, precisam ser preservados. Sempre que você introduzir uma explicação ou clarificação no meio da oração, você deve usar a vírgula.
Utilizamos a vírgula para separar elementos da mesma função sintática em uma enumeração, ou seja, elementos enumerados. Por exemplo, carrego na bolsa tudo o que preciso: sabonete, toalhas, roupas e protetor solar. Então, veja só, sabonete é o primeiro elemento de enumeração, toalhas é o segundo elemento, roupas é o terceiro, e eu adicionei a conjunção e para encerrar. Quando eu adiciono o e, você consegue entender que a minha enumeração chegou ao fim, e eu não preciso adicionar uma vírgula próxima ao e, ok? Outro exemplo. Compramos ovos, açúcar e chocolate. Gosto de estudar português, história e geografia. A vírgula também aparece para separar repetições. Por exemplo, o dia de hoje está muito lindo. O comentário foi muito ofensivo. Ele nadou até chegar ao outro lado da piscina. Utilizamos a vírgula para indicar termos deslocados de sua posição habitual na oração. Por exemplo, o bolo você trouxe? Note que eu adicionei uma vírgula porque o elemento está deslocado na frase. Veja só, vamos organizar essa frase. Você trouxe o bolo? Note que eu não necessito utilizar a vírgula no caso, mas a partir do momento em que eu desloco o bolo, a vírgula é necessária. Utilizamos a vírgula para isolar nomes de lugares, datas escritas por extenso e em endereço. Por exemplo, São Paulo, 30 de junho de 2021. Avenida Paulista, 316, apartamento 4. Utilizamos a vírgula para separar as orações ligadas pelas conjunções mas, pois, porém, contudo, embora, todavia, portanto, entretanto e logo. Preste atenção no exemplo. Iramar fez tudo o que podia, mas não conseguiu ajudá-los. Note que antes da conjunção mas, existe a presença da vírgula. Mas liga a oração Iramar fez tudo o que podia, a oração não conseguiu ajudá-los. O uso da vírgula antes do mas sempre será obrigatório quando essa conjunção ligar orações no mesmo período. Já que estamos falando sobre conjunções, é importante dizer que não é necessário usar duas ou mais conjunções para expressar uma só oposição. Como assim, professora Liz? Vou exemplificar com a mesma frase que eu utilizei acima. Iramar fez tudo o que podia, mas, entretanto, não conseguiu ajudá-los. Note que mas e entretanto são duas conjunções, mas utilizar apenas uma conjunção basta, ok? Se você não sabe quais são as conjunções ou não se lembra muito bem, está passando nos cards agora um vídeo onde eu explico tudo sobre as conjunções. Eu também vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você assistir depois que terminar essa aula aqui, ok? Utilizamos a vírgula para isolar expressões explicativas, corretivas ou continuativas representadas por isto é, por exemplo, ou seja, aliás, ou melhor, entre outras. Por exemplo, estou com problemas e resolvi mudar de vida, ou seja, parar de fumar. O aquecimento global é um fato grave, ou melhor, assustador. Utilizamos a vírgula depois dos advérbios sim e não. Por exemplo, sim, estou te esperando. Não, cancelei o encontro. Sim, pode ser. Não, amanhã estarei ocupada. Então, depois de sim ou não iniciais em resposta, sempre coloque a vírgula, ok? Mas agora eu quero saber se você aprendeu mesmo. Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego das vírgulas na seguinte frase. Aprendi sobre pontuação, verbo, uso do hífen e sinônimos com o canal Português Sem Enrolação. A. Separar o vocativo. B. Separar o aposto. C. Separar expressões explicativas. D. Separar palavras com a mesma função sintática. Eu vou te dar 20 segundos para você pensar, mas, se você precisar, pode pausar o vídeo, ok? Então,
tempo! E aí, será que você acertou? A resposta certa é D. Separar palavras com a mesma função sintática. Se eu estiver listando elementos, a vírgula é necessária. Acabei de te passar essas dicas para você nunca mais errar a vírgula nesses casos, ok? Inclusive, são casos bem comuns onde as pessoas costumam se esquecer de adicionar a vírgula. Se você precisar, reveja a aula com calma e lembre-se de anotar as regrinhas para você memorizar, ok? Se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like porque é muito importante. Inscreva-se no canal também para aprender mais sobre a língua portuguesa e receber dicas de estudo. E, claro, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal, combinado? Então, até a próxima aula. Tchau!